Então não existe esse negócio de tabela mágica. Eu fico com isso, esse negócio. Porque não condiz com a realidade. Essa é a verdade. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. Podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e a viver bem da sua profissão. Eu sou a Carol. Eu sou o Matheus de La Fuente. Aqui é o Anderson e vamos com tudo. E o tema do episódio de hoje é: quanto cobrar em uma consultoria de GMT? Então, Carol, botei no Google e apareceu um carro. O que é GMT? GMT é a sigla relacionada à gestão de modalidades tarifárias, né? Em que é um serviço que busca alcançar, como o próprio nome diz, a melhor situação tarifária do cliente. E ele pode estar relacionado à adequação, né, de demanda contratada, à correção de energia reativa excedente, à orientação de melhor utilização da energia elétrica, né, visando o melhor custo-benefício. E como é que isso pode acontecer, Anderson? E aí, é o seguinte, primeiro, a gestão de modalidades tarifárias, ela pode ser realizada, dependendo da situação, de algumas formas. A primeira forma é utilizando, Matheus, um analisador de energia. Um analisador de energia ou um registrador de grandezas elétricas, onde o equipamento ele vai estar registrando as grandezas elétricas do sistema da unidade do cliente. Só que para fazer a gestão de modalidades tarifárias, as grandezas elétricas que eu vou estar precisando, as grandezas relacionadas ao consumo de energia e a demanda, a potência demandada dessa instalação. A potência demandada mais relacionada à questão do dimensionamento, do padrão de entrada, subestação, mas no ponto de vista de gestão de modalidades tarifárias, eu vou analisar a demanda medida. E a demanda medida, ela tem um intervalo de integração de 15 minutos, que esse intervalo de integração é parametrizado no próprio medidor da concessionária. Então, um registrador e um analisador de energia ele entrega muitos outros parâmetros de grandezas elétricas, mas esses são os principais para aplicar a gestão de modalidades tarifárias convencional. Só que eu costumo estar utilizando não apenas a gestão de modalidades tarifárias convencional, porque na medida que eu instalo um equipamento, um analisador de energia na instalação do cliente, já que o equipamento ele me entrega outros parâmetros de energia, no próprio relatório de gestão de modalidades tarifárias, eu já trago todos esses elementos que vão ser cruciais para aumentar a escala de consciência do cliente, para que, de fato, eu possa agregar valor nessa solução que eu vou estar vendendo. Então, as grandezas elétricas, ela traz de forma clara e específica, porque muitas vezes, e no ponto de vista de ser um erro dos profissionais, muitas vezes, nós profissionais da área técnica, queremos mostrar para o cliente já o resultado final. Olha, o resultado final vai ser esse daqui. Então, as grandezas elétricas extraídas de analisadores e registradores de grandezas, é possível você contar com clareza como é que é o passo a passo para você chegar naquele resultado final. Mas, através de analisadores e registradores, é uma das formas. Qual outra forma, Matheus, que você conhece? Olha, você que chegou, pegou o analisador de grandezas elétricas, botou no Google, aí digitou lá e achou o analisador 12 mil, 13 mil reais, calma. É possível fazer É possível fazer. A pergunta que não quer calar. É bom sempre lembrar, porque é uma forma que você vai conseguir entregar essa solução. E é sempre interessante colocar um analisador, o registrador, o mais próximo possível da medição, né? Já que você vai pegar o perfil de consumo. Mas existem outras formas de se identificar isso, que seria, por exemplo, com a fatura de energia. Isso me lembra muito uma técnica que eu fazia anteriormente, mas hoje não dá para fazer mais. Quem me apresentou isso foi o antigo colaborador da gente, o Henrique Troimer, para o grupo Neoenergia. Se você pegasse o CPF ou CNPJ da empresa, hoje eu posso falar porque isso não acontece mais, você não consegue fazer mais isso, então não tem problema a concessionária desativar. Mas o que se fazia? Você pegava o CPF ou CNPJ, colocava no site, no portal lá, e ele gerava já a unidade consumidora. Aí você pedia a fatura da unidade consumidora para poder ter a fatura sem pedir para o cliente. Então você já tinha um perfil de consumo, você já sabia se você vai atuar naquele cliente, quais seriam as possíveis soluções. E é aí que você pode conseguir já, pela análise da fatura e a análise da fatura anual, você vai conseguir também fazer esse estudo, porque você vai conseguir pegar o comportamento do consumo dele mês a mês, o contrato de demanda, demanda medida, e
Lembrando que isso para clientes do grupo A você vai ter um detalhe melhor. Então, você procura sempre empresas CNPJs que você pode até identificar se ele está no grupo A ou não pelo Google de novo. Você vai no Google Earth e você bota lá, vai ver lá qual é a entrada daquele empreendimento. Então, ele está sendo conectado por uma subestação aérea, obrigada, ou está vindo do secundário da rede? E só complementando, Matheus, um consumidor do grupo A que muitos podem estar pensando, né? Isso. O que é preciso para considerar que o consumidor ele pertence ao grupo A? Se o cliente ele possui uma subestação própria, ele é do grupo A. Mesmo que ele seja tarifado pelo grupo B, mas ele continua sendo do grupo A. Isso. Se ele é atendido com a subestação, ele é um consumidor do grupo A. Vai ter muita gente que vai confundir isso, vai pegar a fatura, vai ver lá, muita gente, ele é do grupo B e ele vai ser cobrado também reativo, demanda reativa. E isso vai ser a forma, a gente apresentou a forma com melhor qualidade, que você vai poder gerar a memória de massa com melhor qualidade, que é analisando, colocando analisador, mas tem ainda a forma, entre aspas, a 0800, que é, ou você, hoje não dá mais para fazer isso pelo site, mas você vai perguntar para o cliente, vai pedir para o cliente, e de 0800 você consegue levantar o histórico de faturas. Então, vamos os dois extremos, né? E tem outra metodologia, Anderson? Outra metodologia é através dos dados de memória de massa. Isso, a própria resolução 414, ela determina que a concessionária é obrigada a fornecer os dados de memória de massa de consumidores pertencentes ao grupo A. Aí volta a questão, o que é o consumidor do grupo A? Aquele que tem a subestação. Não, meu cliente ele é ligado na baixa tensão da rede da concessionária. Eu consigo solicitar memória de massa? Algumas concessionárias entregam esse serviço, é um serviço pago, porém é de forma opcional, ela não é obrigada. A maioria das concessionárias não entrega isso, mas tem algumas concessionárias que entregam. É como se o cliente estivesse contratando uma empresa, contratando o Matheus para instalar um registrador para coletar esses registros de grandeza. Então é semelhante a isso. Algumas concessionárias prestam esse serviço também para a sociedade de forma remunerada, ou seja, ela cobra. Eu estou para ver alguma coisa que a concessionária é de graça, né? Acho que não tem, né? Mas enfim, só que os consumidores que pertencem ao grupo A, ele pode solicitar junto à concessionária os dados de memória de massa, junto ao departamento de grandes clientes. Ou seja, o departamento que trabalha com consumidores do grupo A, né? Grandes contratos, enfim, o setor de grandes clientes. Então, esse setor vai fazer justamente essa ponte para solicitar esses dados de memória de massa, que nada mais é do que os dados de consumo ativo, consumo de energia ativa, né? Consumo de energia reativa, a demanda, o consumo da demanda medida e também o relatório analítico de fator de potência. A concessionária ela entrega esses dados, ela pode entregar de forma gratuita ou pode entregar de forma paga. Quando é que ela entrega de forma gratuita? Por exemplo, quando a medição do cliente tem um modem instalado pela concessionária e a concessionária consegue fazer essa comunicação de forma remota, sem precisar mandar um ser humano, um técnico até o local. Então, dessa forma, a concessionária ela consegue, via sistema, baixar esses dados que está armazenado lá no medidor, e muitas das concessionárias que têm essa comunicação, os dados já são armazenados diretamente no próprio servidor da concessionária, e nesse caso a concessionária ela pode gerar um arquivo no formato do Excel, XLS, e pode fornecer, desde que o próprio cliente solicite, ou então o profissional. O engenheiro eletricista faz a solicitação, porém o cliente precisa assinar uma procuração, autorizando e delegando poderes para que esse profissional, né, no caso o Matheus, ele possa resolver assuntos junto à concessionária, solicitações de memória de massa e outros. E aí, esse é um dos procedimentos. Um outro procedimento, algumas concessionárias, pouquíssimas delas, permite que o próprio cliente ou o profissional, via procuração, ele consiga, ele mesmo, baixar os dados, esse relatório analítico de consumo, demanda e fator de potência diretamente no site da concessionária, no portal. Pouquíssimas concessionárias fazem isso, mas algumas disponibilizam dessa forma também. Nesse caso, seria de forma gratuita. Só que vai existir situações que o cliente, ele pertence ao grupo A, só que lá na caixa de medição dele não possui um modem para ter essa comunicação remota. Ou então até possui um modem, mas não tem comunicação. Está instalado numa zona rural, o sinal é precário, e geralmente esse modem ele trabalha com 2 chips de operadores diferentes,
o sinal GPRS, e aí muitas vezes está localizado numa área rural, não tem comunicação, e aí a concessionária não tem esses dados no sistema. Então, o que a concessionária, ela, nesse caso, tem que fazer? Ela pega um técnico da fiscalização do grupo A para ir até o local. Esse profissional ele vai com um computador e um cabo óptico, ele conecta esse cabo óptico no medidor da concessionária e extrai os dados. Nesse caso específico, geralmente a quantidade de dias máximo que ele consegue, os dados, né, que está armazenado no computador, é de até 45 dias. Porque os medidores eles possuem uma memória, uma capacidade, né, de armazenamento limitada, então ele trabalha com esse armazenamento desses dados de forma circular, onde os dados mais antigos vão sendo apagados, substituídos pelos dados novos. Então, geralmente, quando a concessionária ela tem que enviar uma pessoa para coletar os dados em loco mesmo, presencialmente, geralmente ele só consegue um histórico dos últimos 45 dias, por exemplo. Uhum. E já quando está armazenado no sistema deles, aí ele consegue. Vamos supor, eu consigo pegar o relatório analítico de consumo dos 12 últimos meses, por exemplo. Ou então do mês passado, ou então de 6 meses atrás. Uhum. Só que quando os dados é coletados presencialmente, não pode devido a essa limitação de armazenamento no próprio medidor. Então, esses dados de memória de massa também é possível para estar realizando. Olha só, dado de memória de massa, eu não falei em ter um registrador ou um analisador. Então, já responde aquela pergunta que muitos têm. Para que eu possa trabalhar com consultorias de gestão de modalidades tarifárias, é preciso eu ter um analisador ou um registrador? E a resposta é que não. Através do estoque de fatura que o Matheus falou, através dos dados de memória de massa, é possível realizar esse tipo de consultoria e tem mais. Porque a gente falou que só é possível coletar essas informações de gestão de modalidades tarifárias sem a utilização de um analisador e um registrador em consumidores do grupo A. E o interessante é o seguinte, é que os consumidores que têm maior potencial de ter resultados muito consideráveis, resultados altos em relação à economia financeira, são justamente os consumidores do grupo A. E isso é que é interessante. Então, olha só, os consumidores que têm maior potencial de resultado, não necessariamente o consultor ele precisa ter um equipamento, um registrador ou um analisador. Ele pode começar trabalhando com essas duas estratégias. E esses dados de memória de massa, depois de coletado todas essas informações, é feito toda a parte de tratamento de dados para que, de fato, o profissional ele possa ter uma tomada de decisão assertiva para enquadrar o cliente em uma modalidade tarifária ideal, para justamente fazer com que esse cliente, caso ele não esteja enquadrado na modalidade ideal, fazer com que ele venha a ter economias. E muitas das vezes essa economia é bem significativa. Mas e aí, Matheus? O cliente pertencente ao grupo B. Vamos supor que o consultor ele vai prestar uma consultoria, o consumidor é do grupo B. Qual seriam outras formas, além de histórico de faturas e memória de massa, para poder trabalhar com Tem nova tipo medição. Tem um cliente que pode estar no B, e esse tipo de cliente, a gente pode identificar um cliente conectado na baixa tensão, mas que ele esteja sobrecarregando a rede, que a rede não atenda muito bem ele, isso já é indício de que ele pode estar precisando migrar para o primário da rede. Então, é um indício que é interessante ele se conectar à média tensão. Então, pontos de, por exemplo, estou detectando queima de equipamentos, afundamento de tensão, tudo isso pode fazer clientes do grupo B quererem, a partir de GMT, necessitarem migrar para o grupo A. Mas também tem as unidades que nem sequer existe alguma instalação, né? Um projeto novo, exatamente, né? A de medição nova. E isso puxou até... E como é que você faz com isso? Como é que você trabalha quando você não tem nada para medir, você não tem nada para anotar, né? Não pode pedir para a concessionária, não pode botar o registrador. Você vai ter que conversar com o cliente e entender qual vai ser o padrão de consumo daquela unidade consumidora. Como é que ele vai se comportar. Então, você vai precisar identificar às 7 horas da manhã, quantos equipamentos vão estar conectados lá, qual é o consumo de cada um. Isso vai tabelar e vai somar. Dessa forma, você vai conseguir também analisar. Essa das 4 formas, eu acho que a mais trabalhosa é essa, mas porque precisa de um refinamento muito bom em relação ao que o cliente vai te passar. Isso aconteceu essa semana, perguntaram para mim, entraram em contato comigo por um projeto de subestação de 112,5. E era um salão grande, 2 andares,
e chegou lá e tinha lá, ele perguntou, acho que eu vou precisar de subestação 112,5, eu estou calculando a carga instalada e está dando a carga instalada de 120 quilowatts. Era bem absurdo, assim, para um salão. Imagina um salão com a carga dessa, dá 2 padarias. Eu olhei assim, salão de beleza? Salão de beleza. Salão de festa? De beleza. Salão de beleza. Eu olhei assim e me dá a carga instalada. Quando você identifica, conversou com o cliente, pegou a carga instalada, tinha 21 secadores lá. Eu perguntei, quantas pessoas vão ser atendidas ao mesmo tempo? 21 pessoas? Aí ela disse, não, são 10. Então, da carga instalada lá, que estava lá 50 kW, caiu para 10, para 12. Então, isso, você entender o perfil, você consegue adequar na demanda, você consegue entender como é que você vai colocar na gestão de modalidades tarifárias. Você vai tentar entender como é que ele vai consumir. Porque aquele empreendimento, só por carga instalada, você não pode pegar só carga instalada e trabalhar. Você vai entender os dados para poder mostrar para ele qual é a melhor solução. E até mesmo as concessionárias, elas trazem nas normas fatores de demandas, só que ali são valores recomendados. Ali não é uma verdade absoluta. Porque possa ser que um fator de demanda que a norma está apresentando, possa ser que não atenda à realidade prática. Então, essa estratégia de realizar esse relatório de gestão de modalidades tarifárias através, no caso de uma nova ligação, essa prática de utilizar uma planilha para determinar o fator de utilização de cada equipamento é como se você estivesse calculando a demanda, só que a norma da concessionária, muitas das vezes ela estabelece a demanda ou para o grupo de cargas, ou então uma demanda única para a carga total, que no meu ponto de vista isso é um grande erro, porque a forma mais correta é mais trabalhosa, só que trabalhar dá trabalho, senão o nome era brincadeira, né? Exatamente. Então a forma mais assertiva é o quê? É analisar, fazer o que você fez, Matheus, analisar comportamento de consumo, para que você possa estar determinando os fatores de utilização de cada equipamento. E dessa forma você tem uma demanda mais próxima da realidade, que no ponto de vista de projeto, para mim era para ser exigido desse formato. Então, independente da metodologia da demanda que a concessionária ela sugere ali na sua norma, eu sempre utilizo para poder validar em cima desse fator de utilização de cada equipamento em função dos horários de cada dia da semana, 7 dias da semana e de 0 horas até 23 horas e 59. Então, analisar esse perfil de comportamento de consumo vai nos trazer em relação à questão de uma projeção de consumo dentro da realidade e vai também trazer em relação à clareza da máxima demanda projetada real daquela instalação. Só que essa prática ela é muito importante para projeto, mas é uma prática que eu utilizo muito em gestão de modalidades tarifárias de uma nova ligação. Então eu já tenho um direcionamento para o melhor enquadramento de gestão de modalidades tarifárias daquela unidade consumidora de forma mais assertiva, eu tenho mais clareza. Então, recapitulando, o primeiro que a gente falou foi através de analisadores e registradores. Ou seja, se o consumidor ele é do grupo B, se o consumidor é pertencente ao grupo B, essa é a forma mais eficiente, tá certo? Não tem outra. Anderson, e pela fatura de energia? Fatura de energia de consumidores do grupo B não apresenta valores de demanda e não apresenta separação entre consumo na ponta e fora da ponta. Quando o cliente é do grupo B está enquadrado como na modalidade tarifária horária branca, ele ainda tem os consumos de ponta, fora ponta e intermediário. Só que ele não vai ter clareza da demanda. Então, se o consumidor é do grupo B, do meu ponto de vista, a forma mais assertiva é através de registradores ou analisadores. Só que, como eu falei anteriormente, de 80% dos clientes que têm maior potencial para esse tipo de consultoria, de GMT, gestão de modalidades tarifárias, são os consumidores do grupo A. São os consumidores que não necessitam de um registrador ou analisador de energia para fazer esse tipo de consultoria. Agora, quer dizer que o analisador de energia e o registrador de grandezas, quer dizer que eu não devo utilizar em consumidores do grupo A? Pelo contrário, um analisador e um registrador de energia, eles, no meu ponto de vista, eles não são apenas um equipamento para entregar dados técnicos de grandezas elétricas. É uma grande ferramenta de vendas. Quando o profissional ele entende isso, o jogo muda na carreira profissional dele em relação ao seu potencial de resultados nas consultorias relacionadas à área da engenharia elétrica. Então, analisadores e registradores, consumidores do grupo A, históricos de fatura de energia, dados de memória de massa
e através de análise de comportamento de consumo, no caso de instalações novas. Exatamente. Perfeito, Anderson. E só para fechar, né, para quem está nos escutando, os nossos alunos também, recapitulando que o papel do consultor no serviço de GMT não é apenas coletar esses dados, né? Não é só fazer uma simples coleta, chegou a memória de massa, esses dados aqui, ok. O papel do consultor é exatamente essa análise avançada do que fazer com esses dados, né? Então, deixar muito claro que poderia pensar, então qualquer pessoa pode fazer isso? Instalar um analisador, coletar a memória de massa? Não. É justamente o papel do consultor esse, a análise assertiva do que fazer com esses dados, né? Dados por si só não dizem nada, né? Exatamente. Perfeito. Então, falando sobre a consultoria de GMT, sobre vendas, né? Quanto cobrar e como precificar. Quais são as formas de precificação que tem nesse serviço de consultoria de GMT? Perfeito. Existem duas formas de precificar uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias. A primeira é através de precificação fixa. E a segunda, precificação em cima de resultado, performance de resultados. A precificação fixa, ela consiste em, a gente precisa ter uma atenção quando se fala em precificação fixa. Eu vou abrir um pequeno parênteses aqui, para que o engenheiro ele entenda o que é importante antes dele determinar uma precificação fixa. Então, é preciso que o profissional ele entenda e ele realize uma composição de custos relacionado ao serviço, à sua empresa como um todo, para poder tomar uma decisão em relação à questão de precificação, de forma geral. Mas a precificação fixa dentro da consultoria é mais importante ainda, que o profissional ele tenha essa segurança e esse entendimento de composição de custos, onde ele vai estar levantando ali todos os custos fixos, variáveis atrelados àquela solução, né, aquele serviço que ele está vendendo, em relação aos impostos, em relação a encargos. A gente pode até fazer depois um outro tema de podcast para falar só sobre isso. Composição que daria, enfim, a gente falaria horas sobre isso. Mas entendeu toda essa parte de composição de custos, ela é determinante para a tomada de decisão em relação à precificação fixa. Então, tem muitos profissionais, Matheus, que na hora de precificar um projeto, uma consultoria, muitas das vezes procuram referências, tabelas mágicas. Qual a tabela que tem para cobrar uma consultoria, para cobrar uma instalação, para cobrar um projeto? E, no meu ponto de vista, isso é muito errado. Porque quando você segue uma tabela mágica, aquela tabela mágica, se ela estiver errada, por quem fez aquela tabela, quem está considerando aqueles valores, se a composição de custos não estiver bem estruturada e adequada para a realidade do serviço, você acaba cobrando um preço errado, ou seja, um preço abaixo do preço justo, digamos assim, e isso prejudica diretamente a sua empresa. E tem outra coisa, cada empresa tem uma estrutura de custos diferente. Então, se basear pela precificação, por uma tabela de preço de uma empresa X, Y ou Z, do meu ponto de vista, isso é um erro. Você está terceirizando algo que é muito importante para a sua empresa, para o seu negócio. É a saúde financeira dela. Então, eu preciso entender composição de custos, porque o serviço ele precisa ser precificado com um preço que consiga pagar as despesas e gere lucro para o empresário. E uma tabela mágica não vai trazer esse parâmetro, porque as estruturas de custos elas são diferentes de empresa para empresa. Então, a minha realidade de infraestrutura de custo é diferente da empresa de Matheus, da empresa do Kelvin, da empresa XYZ. Então, tem empresas que têm uma estrutura de custo fixo muito enxuto. E aí ele consegue ter uma precificação X, aquele preço que ele está cobrando. E aí é outro erro também em precificações fixas, principalmente quando o engenheiro eletricista, o técnico, que ele, quando vai vender uma solução, muitas vezes eles caem na armadilha. O cliente ele abre 8 propostas, fala, olha, tem essas 8 propostas. Se você cobrir elas, eu fecho com você. E aí, muitas vezes, o profissional, eu vou cobrir essa proposta. E aí, muitas vezes, ele se arrebenta todo. Porque tem serviços que você não consegue entregar com qualidade abaixo daquela estrutura de preço mínimo. Então, a composição de custo, ela serve para determinar qual a precificação mínima que eu posso cobrar naquele serviço e que se eu cobrar abaixo daquilo, eu vou estar pagando para trabalhar. Então, entender composição de custo é fundamental. E a outra precificação é a precificação em cima de performance de resultados, onde na consultoria funciona muito bem. É um dos modelos que eu mais gosto de trabalhar em estrutura de precificação relacionada a consultorias.
Ou seja, eu ganho conforme a qualidade que eu entrego para o cliente. Então, se eu consigo fazer o cliente economizar muito, eu consigo rentabilizar muito. Se eu não consigo entregar resultado para o cliente, eu não vou ter resultado. Então, até na comunicação assertiva de vendas, essa estratégia de precificação, ela é muito eficiente. Porque soa na mente do cliente o seguinte, rapaz, o Matheus se garante mesmo. Porque ele vai ter todo esse trabalho aqui. Se ele não conseguir me entregar o resultado, eu não vou pagar nada a ele. Então, isso traz um posicionamento diferenciado. Então, tem essas duas formas, né, de precificação. Então, o Matheus pode dar algum exemplo, Matheus, de precificação fixa? Se a unidade, por exemplo, você chegou na unidade consumidora, não sabe se a fatura de energia vai dar um desconto X para você poder cobrar pela economia. Você olhou sua fatura, você não viu reativo, você só tem aqueles valores lá, você tem que calcular, tem que exercer o trabalho. Então, você pode inicialmente colocar o custo da instalação do analisador, do registrador, o seu tempo de execução, com a sua hora de trabalho. Então, você fecha um preço fixo. Tem muitos alunos que acabam fazendo isso, que é o quê? Ele bota um valor X para fazer essa análise e ele não pode garantir para o cliente inicialmente que ele vai achar, mas ele tem indícios, né? Ele fala assim, eu acho que tem a probabilidade e é bom sempre realizar isso com constância de forma mais, como se diz, de qualidade, né? De manter a manutenção. Agora, se ele já consegue identificar desde o início uma demanda de ultrapassagem absurda ou uma demanda não consumida muito alta, ele já pode identificar assim, olha, ele pode, nessa proposta, eu não preciso, e eu não vou precisar gastar muito inicialmente, porque eu já estou vendo algumas alterações, como a alteração de demanda, que eu não vou ter que gastar um analisador para identificar isso. Está na fatura lá. Então, eu já posso utilizar isso como uma forma de precificar pelo resultado. Então, isso vai me facilitar, porque mesmo que eu instale, tenha um custo de fazer a instalação da mão de obra, eu sei que a economia que eu vou entregar para ele vai ser muito maior do que o preço fixo e eu vou conseguir fazer com que o cliente não desembolse antes de ter o resultado. Porque quando você vai fazer uma proposta de resultado, você só vai receber o pagamento depois que tiver o resultado. Então, normalmente a empresa vai precisar, por exemplo, colocar o analisador sem cobrar, ou ele vai ter que ter, como se diz assim, como é que se fala? Tem que ter um poder financeiro um pouquinho melhor, né? Poder financeiro um pouquinho melhor, então fica de situação. E eu costumo utilizar, Matheus e Carol, um checklist que a gente até fornece para os alunos. E um dos primeiros itens do checklist é a análise de viabilidade do serviço. Isso. Então, saber disso, para mim, logo no início, antes mesmo de apresentar uma proposta para o cliente, é fundamental. Porque na análise de viabilidade do serviço, eu já vou estar verificando, fazendo o que o Matheus falou, de analisar a fatura, e a fatura de energia já vai me dar um direcionamento de qual caminho e estratégia de precificação aquele serviço ele apresenta de viabilidade. Então, vai ter serviço que, ao verificar na fatura de energia, ele vai apresentar uma viabilidade muito grande em termos de economia. Então, isso já me dá um start e eu falo, opa, aqui é possível seguir o caminho de precificação em cima do resultado, ou seja, um percentual do resultado que o cliente, da economia que eu vou proporcionar para o cliente durante um intervalo de tempo. Vamos supor, eu vou cobrar 80% da economia do cliente durante 12 meses. E a precificação fixa, na própria análise de viabilidade do serviço, quando eu vejo que eu consigo entregar uma economia para o cliente, mas essa economia ela não é tão alta, o que eu considero uma economia alta? Quando eu pego uma fatura de energia e faço uma análise preliminar do serviço. Eu considero uma economia alta acima de R$ 2.500, R$ 3.000, R$ 4.000, porque eu já sei que, independente da solução que eu vou aplicar no cliente, existe a possibilidade de eu conseguir ter uma rentabilidade justa e ideal, compatível com o resultado que eu vou entregar para o cliente. Então, se eu consigo fazer o cliente economizar R$ 4.000 por mês, durante 10 meses, eu consigo fazer ele economizar quanto? R$ 4.000, 40 mil. 12 meses, R$ 48.000. Então, olha só, eu consigo trabalhar mesmo que eu tenha que instalar alguns equipamentos. Isso. E muitas das vezes esse equipamento é um banco de capacitor ou fazer uma análise mais profunda de qualidade de energia, mas eu sei que a solução, ou seja, o serviço por completo, ele tem orçamento suficiente para que eu possa seguir esse direcionamento. Mas muitas das vezes o cliente apresenta ali uma possibilidade de economia de R$ 200, R$ 300.
que 200, 300 reais, no longo prazo, é uma economia interessante para o cliente. Isso. Só que, para me cobrar, por exemplo, 50% da economia durante 10 meses, uma economia de 300 reais, vai ser 150 reais, durante 10 meses vai dar 1.500. Então, nesses casos, eu já sigo no raciocínio da precificação fixa. Então, a precificação fixa praticada para instalar um analisador, um registrador, ele inicia em R$ 2.500. E aí ele pode aumentar até R$ 30.000 ou mais, dependendo da quantidade de dias, quantidade de pontos medidos, e aí tem toda uma série de acordo com a demanda em si do serviço. Só que essas duas precificações na área da consultoria, elas caminham muito conectadas. E para saber qual é a melhor, porque não existe a melhor e a pior. É por isso que um dos primeiros itens do checklist é a análise da viabilidade do serviço, porque eu já vou ter um direcionamento, qual a estrutura de precificação, né? E a precificação fixa, como falando assim de forma direta e clara, o que é a precificação fixa? É cobrar um valor fixo. Vamos supor, eu vou fechar um serviço na empresa, vou prestar uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias na sua empresa, Carol, e aí eu vou estar cobrando por esse serviço o valor de R$ 5.000 para te apresentar um relatório de gestão de modalidades tarifárias, que vai conter toda a parte de memorial descritivo, vai conter em relação à análise qualitativa, que são todas as grandezas elétricas em formas gráficas, análise quantitativa, que são as grandezas elétricas em forma numérica. Vou te entregar esses dados, esses relatórios. Vou estar te entregando alguns parâmetros em relação à questão de análise de viabilidade em relação à gestão de modalidades tarifárias. Vou fazer uma análise comparativa em relação a todas as modalidades tarifárias para te informar se você já está na modalidade tarifária ok, ideal, de acordo com o seu comportamento de consumo, ou se você está numa modalidade tarifária inadequada. E aí vou estar dando parecer técnico, que é justamente a sugestão da mudança da modalidade tarifária, e vou te informar qual vai ser o retorno que você irá ter, ou seja, qual vai ser a economia mensal, a economia anual e a economia em uma projeção de 5 anos. Então, para realizar e te entregar toda essa solução, eu vou estar te cobrando um valor X. Pode ser R$ 2.500, pode ser R$ 5.000, pode ser R$ 8.000, vai depender de alguns parâmetros. E já a precificação em cima de performance de resultados, em cima de um percentual do resultado da economia, funciona justamente da seguinte forma. Então, se eu consigo fazer, se eu já vejo a possibilidade de fazer você economizar um valor relativamente alto, vamos supor que eu vou conseguir fazer você economizar R$ 10.000 por mês. Então, dependendo da situação, porque muitos pensam, em cima de performance de resultado, mas qual o valor percentual que eu cobro? É 80%, é 50%, é 10%? E a verdade é que não existe um número mágico também. Essa questão de número mágico, o engenheiro ele precisa tirar essas coisas da cabeça. Não existe fator de demanda ideal, existem sugestões nas normas da concessionária. Valores mínimos, né? Isso, valores mínimos. E não existe em relação à tabela de preço mágico ideal, vai depender do serviço. Muitos cobram projetos por metros quadrados, isso é um erro. Porque tem projetos de 1.000 metros quadrados que dá 3 vezes mais trabalho para elaborar do que um projeto de uma unidade que tem 5.000 metros quadrados. Se eu tenho um galpão que tem alguns pontos de luz, umas 3 tomadas, que tem 5.000 metros quadrados, dá menos trabalho de elaborar esse projeto do que uma unidade residencial ou comercial, uma casa de alto padrão, por exemplo, que vai ter vários pontos. Então tem uma quantidade de metros quadrados menor, mas a complexidade é maior do serviço. Então não existe esse negócio de tabela mágica. Eu fico puto com isso, esse negócio. Porque não condiz com a realidade, essa é a verdade. Então, da mesma forma, em relação à questão da consultoria, em cima de percentual de resultado, não tem também um percentual mágico. Por quê? Porque em uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias, vai ter alguns parâmetros para que eu consiga entregar aquela economia ao cliente. Vai ter situações, Matheus, onde o meu serviço vai ser apenas burocrático, documentações, burocráticos entre aspas, mas é serviço que não depende de instalar materiais, por exemplo, ter gasto, despesa, onde eu vou tirar do bolso um dinheiro para comprar um determinado material. Tem situação que é só a mão de obra intelectual, instalar o equipamento,
fazendo as análises e os processos de documentações, processos burocráticos administrativos. Só que vai ter situações que é necessário você fornecer material. Então teve um supermercado que ele possuía uma subestação de 75 kVA. Esse cliente ele estava enquadrado em uma modalidade tarifária que não era a ideal. Inclusive, quando eu fui conversar com esse cliente estava com uma proposta de um concorrente. O concorrente estava cobrando R$ 2.500. Não está ruim, porém, para o resultado que seria entregue ao cliente, estava muito abaixo. E aí, quando eu analisei a possibilidade de economia que eu estaria entregando para o cliente, eu já visualizei a oportunidade de precificação em cima de resultado. E aí eu vendi aquela consultoria onde eu cobrei 50% da economia durante 10 meses. E nesse cliente eu conseguiria, quando eu estava analisando ali, eu vi que era possível fazer ele economizar aproximadamente de R$ 4.000 a R$ 4.500 por mês. Tem a variação normal, tem mês que vem a economia seria de 4.500, tem mês que a economia seria de 4.300, tem essas pequenas variações, mas nessa faixa. E aí, como o cliente ele já tinha uma subestação, eu já visualizei o seguinte: eu não vou precisar implantar uma subestação para proporcionar essa economia para ele. Foi o primeiro ponto. Só que, quando vamos mudar a modalidade tarifária de uma unidade consumidora, principalmente quando ela está sendo tarifada pelo grupo B, que é o conhecido consumidor do grupo A, optante B, quando ele é um optante B e eu quero migrar ele para uma das modalidades tarifárias do grupo A, a subestação precisa estar adequada. Então, se tiver inadequada, fora de padrão, vai precisar adequar. E nessa subestação eu precisei investir, tá certo? Ou seja, comprar material em relação à parte da malha de aterramento, que nada mais foi do que 2 hastes e 6 metros de cabo de cobre nu, de 50 milímetros quadrados. E aí o que acontece? Nesse caso, precisou comprar só isso, mas se precisasse adequar uma outra coisa, então por isso que não tem um número mágico. Nesse caso, eu analisei a infraestrutura de custo que eu teria que investir para adequar o padrão, para proporcionar essa economia, e aí eu cobrei justamente em cima de 10 meses de 50% da economia dele. Que aí é que é um ponto interessante. O meu concorrente estava cobrando R$ 2.500 e o cliente estava achando caro, queria que eu cobrisse aquele valor. E eu vendi a mesma consultoria e o cliente pagou aproximadamente 22 mil. E aí é que é interessante. E aí começou a cair ainda mais a ficha, que não existe caro ou barato. Tá entendendo? Se o cliente ele tem segurança, porque aí qual foi a segurança que eu passei para o cliente? Falei o seguinte: olha, primeiro eu quero que você feche essa proposta do concorrente, eu não trabalho assim. Tá bom? Eu não sei como é que é a qualidade do serviço dele, eu não sei a infraestrutura de custo, eu conheço a minha infraestrutura de custo. Então eu sei até onde eu consigo ir e o que eu consigo te entregar, o que eu garanto que eu vou te entregar. Tá bom? Então pode fechar a proposta do concorrente. É o seguinte: eu comecei comunicação assertiva de vendas, que a gente já viu nos podcasts passados, e aí eu andava com um registrador de grandezas na mão. Aí eu mostrava, tá vendo esse equipamento aqui? É um equipamento sofisticado. Ele vai fazer um raio-x da sua instalação, ele vai analisar todos os parâmetros elétricos, e aí eu já andava com um modelo de relatório pronto, impresso, e aí mostrava. Então, são essas informações que o equipamento vai trazer. Aí mostrava os gráficos e o cliente fica encantado. E ali eu já estava trabalhando os gatilhos mentais. Gatilho mental da especificidade e da clareza. Estou dando clareza e mostrando cada detalhe daquele procedimento. E aí, ao final, quando eu falei para o cliente, olha, é o seguinte: você quer que eu cubra um valor de R$ 2.500, eu vou fazer melhor. Eu não vou te cobrar nada. Pelo contrário, eu que vou te pagar. Fechado? Ele, como assim? Chega, deu aquele contraste, que é um gatilho mental também, gatilho mental do contraste. Porque a pessoa não está esperando isso. A pessoa contrata um serviço, a pessoa espera pagar pelo serviço. Mas a pessoa, além de não pagar, eu ainda colocar dinheiro do bolso dele, então essa comunicação ela é muito forte. E aí, quando eu falei para ele, é o seguinte: vamos fazer o seguinte, eu vou prestar essa consultoria, você não vai pagar nada, e durante 10 meses eu vou te pagar 50% do que eu consegui economizar. Agora é o seguinte: eu vou entrar na tua instalação e eu vou fazer uma reviravolta, porque eu estou interessado mais do que você em gerar economia, porque o meu pagamento vai depender disso. Então a minha proposta é a seguinte: 50% em cima da economia que eu consegui gerar para você. E aí eu vou entrar na sua instalação, eu vou analisar todos os parâmetros de gestão de modalidades tarifárias, eu vou analisar a questão do desperdício, eu vou implementar boas práticas, eu vou chegar nos setores
e orientar, olha, campanha de eficiência energética. Etiqueta nos interruptores, apague as lâmpadas ao sair, porque eu estou comprometido, porque eu só tenho resultado, eu só ganho se você ganhar. E aí o cliente fechou. Então, olha só, que a questão de preço é questão de... Não tem caro ou barato. Não existe caro ou barato. Quando o cliente ele entende e ele está seguro da solução que você está apresentando, o cliente paga, é você que dita o preço do mercado. E as consultorias, elas trazem esse grande diferencial para o engenheiro eletricista. E esse diferencial, ele traz para qualquer área que o engenheiro eletricista trabalha. Se ele vai vender o sistema fotovoltaico, ele utiliza essa comunicação assertiva e esse potencial em relação a que ele consegue extrair das consultorias, ele consegue sair da guerra de preço do Zé Faísca que está cobrando a metade do preço dele. Agora, se ele não mostra esse diferencial e não eleva a escala de consciência do cliente, o que vai acontecer? Ele vai ter que cobrar vai ter que cobrir o preço do Zé Faísca, senão ele não vende sistema fotovoltaico. E ele precisa vender, porque ele precisa colocar comida em casa. Ele precisa, enfim, tá a pressão da família, porque ele passou 5 anos ou mais na academia, teve uma dedicação muito grande, noites em claros, estudando, e ele precisa ter esse resultado. Então aí tem a cobrança da família, a namorada cobrando, quero casar, e então o profissional ele precisa ter resultado. Então a consultoria, ela eleva esse padrão de consciência para que de fato o profissional ele dita o preço do seu mercado. Esse negócio de qual é o preço na tua região, tabelado. Esse negócio de tabela não funciona. É importante ter referência, claro. Agora é ter uma referência quem está no teu mesmo padrão. Não adianta. Qual é o preço, a tabela de preço de carro? Não adianta eu querer comparar o preço de uma Ferrari com o preço de um Fusca. Pelo amor de Deus. Então, é preciso o profissional ter essa ideia. O que eu preciso fazer para elevar a escala de consciência do cliente, para que o cliente entenda que eu sou uma Ferrari e que ele pague o preço justo da Ferrari e não do Fusca. Então, isso é muito importante. E em gestão de modalidades tarifárias, é uma das consultorias que eu fico mais encantado, porque foi uma das consultorias que mais trouxe resultados na Word Elétrica, na minha empresa. E não só para vender a própria consultoria, para principalmente entrar no mercado de subestação. Porque é importante e ela consegue fazer essa conexão muito forte com outros serviços na parte de consultoria. Então, esse exemplo que eu quis trazer do supermercado, justamente para ver essa analogia em relação à questão de precificação, né? E quando utilizar um ou outro. Quer dizer que se eu cobrasse 2.500 estava barato? Não necessariamente. Não necessariamente. Só que a estratégia que eu utilizei de precificação em cima de percentual de resultado foi proporcional ao resultado de fato que era possível gerar naquele cliente. Show, Anderson. E uma dúvida que pode ser tanto de cliente quanto dos próprios consultores. No tocante à consultoria de GMT, com a instalação de analisador, qual é a tua dica? É cobrar pela instalação do analisador? Só no final do parecer técnico é que vai ser cobrada essa instalação? Qual é a tua dica? A dica que eu dou é o seguinte: segue o GPS, segue o checklist, análise de viabilidade do serviço. Então, se o cliente ele tem uma projeção de economia alta, eu particularmente, eu prefiro assumir o risco, onde eu vou instalar o equipamento, vou gerar o relatório, e mesmo que o cliente não feche, eu vou perder essa mão de obra que eu tive. Eu prefiro assumir esse risco, porque o percentual da economia é muito alto e a atratividade do negócio parece ser bem interessante. Então, nesse caso, eu prefiro assumir o risco. Só que vai ter situações onde o valor da economia do cliente, a projeção da economia, aparentemente não vai ser tão elevada. Então, nesse caso, eu já cobro uma precificação fixa em relação para poder, antes mesmo de instalar o equipamento. Então, cobro um valor, apresenta a proposta vamos supor, é R$ 2.500, o cliente faz o pagamento e aí vai ter as condições de pagamento, 50% na entrada, 50% na entrega do laudo, do relatório de gestão de modalidades tarifárias. E aí, esse é o modelo de precificação fixa que geralmente eu cobro seguindo a análise de viabilidade do serviço que eu fiz anteriormente. Show, Anderson. Obrigada pela resposta. Matheus, e na precificação por resultado, como estabelecer isso em contrato? E eu acho que é importante ter ferramentas que consigam mostrar para o cliente de forma clara como é que foi feito. E a gente na Word tem até uma ferramenta que é a tabela suprema.
E ela vai justamente a função dela é fazer um gabarito de cálculo para que o cliente consiga entender por que essa tomada de decisão aconteceu. Eu acho que na proposta comercial tem alguns alunos que têm essa dúvida. Eu apresento esse cálculo quando? Por exemplo, eu botei meu analisador inicialmente sem valor e eu vou apresentar isso como? Eu vou dar a solução, vou dar logo a mina de ouro para o cliente assim que eu já executei, já depois de ter executado o serviço? Não, nesse caso você já tem a mina de ouro, que é o quê? Saber qual é a economia. Você já consegue conversar com ele sabendo o que você pode entregar de solução e qual é e quanto aquilo é atrativo para aquele cliente. Então você tem que usar essas informações, não o cálculo por si só. Isso aí você entrega só depois que ele fechar o serviço em si. Então é bem interessante você conseguir analisar o cliente. Eu acho que uma das pegadas que eu acho mais interessante é o que o Anderson falou, que é migrar, conseguir colocar em outro serviço, conseguir, por exemplo, melhorar o empreendimento, colocar lá as placas para reduzir a conta de energia, financiar uma nova subestação, porque se precisar da subestação, existe muito aquele medo, eu acho que é muito comum de quem está entrando no mercado encontrar um senso comum, que não é verdadeiro, que sempre que paga a demanda é ruim. Se está obrigando a pagar a demanda, então ele deve ser o mais caro que tem. Existe esse senso comum, eu acredito que você mostrar para o cliente por A mais B que não é bem por aí, porque tem muita gente que foge disso a qualquer custo, não importa, ele nem quer saber, ele bota, mas nesses casos ele vai encontrar os piores prejuízos. Porque quando divide, a gente está falando de tarifas, que é o padrão monômia. E quando fala binômio, ele já acha que tem informação demais. Imagina só que você está entrando está vendo as horas e está vendo mais informações do que a hora. Então é muita informação, eu não quero a conta de energia assim, eu quero só uma tarifa, um valor fixo e tem muito medo disso. Mas se ele se conectar com um profissional que consiga mostrar para ele claramente qual é a economia dessa tomada de decisão um pouquinho mais complexa, ele vai perder, ele vai quebrar essa objeção. Antes de responder essa pergunta, Carol, como garantir em contrato, né? Como fazer um contrato de uma consultoria por performance e resultado? O Matheus falando aí, eu me lembrei, quando ele falou em relação a conectar com outras soluções, de financiar uma instalação de uma subestação, por exemplo. Você acredita que eu já dei uma subestação para o cliente em cima de resultado? Acredito. Uma padaria. A subestação, se eu fosse vender a subestação apenas, ela iria custar, na época, não me lembro o ano, 2013, não lembro o ano, mas na época ela iria custar aproximadamente uns 26 mil reais, acredito. 26 a 28 mil, com a solução completa, né? Projeto, instalação, fornecimento de materiais, ou seja, entregar ela na chave, ligada. E essa mesma subestação, a gente vendeu ela por aproximadamente uns 40 e poucos mil. Vendeu, e eu costumo falar que a gente deu para o cliente foi justamente em cima de performance de resultado. Então fiz uma análise do cliente, o cliente era uma padaria, ele estava na categoria T4 era T5, acho que era T5, então eu vi que ele tinha uma carga relativamente elevada no seu padrão de entrada, estava sendo atendido em baixa tensão, ele já tinha me procurado, porque ele estava tendo problema de queda de tensão, ou seja, a concessionária não estava conseguindo entregar um fornecimento de energia adequado em baixa tensão. Então, mesmo a concessionária ela sendo obrigada a atender os clientes que possuem carga instalada até 75 kW em baixa tensão, mesmo ela sendo obrigada, na prática ela não consegue entregar com qualidade fornecimento de energia. Então, nesse cliente, olha que eu poderia já vender a subestação diretamente para ele. Ele estava com problema de fornecimento de energia, só que aí, quando eu verifiquei o padrão, o comportamento de consumo dele, os tipos de equipamentos, então, consumidores que estão ligados no grupo B, que possuem cargas relativamente elevadas, que funcionam por um longo período de tempo, são potenciais clientes de, numa migração para uma modalidade do grupo A, ter uma economia bastante interessante, que foi o caso desse cliente. Então, eu instalei o equipamento, nesse caso foi performance de resultado, não cobrei nada para instalar o equipamento, fiz o relatório completo, a gente não entrega o relatório ao cliente. O relatório é para que a gente tenha clareza e a certeza de quanto eu vou conseguir fazer o cliente economizar. Então, com base na economia, naquele cliente, eu acredito que era de aproximadamente quase 4 mil reais, era uns 3 mil reais e pouco, não sei se era 3.500, não lembro de cabeça. E aí, a proposta que eu fiz para o cliente é o seguinte, quando ele perguntou,
eu estou com esse problema de queda, ele falou, né? Eu estou com esse problema de queda de tensão no fornecimento de energia e me falaram que se eu colocar uma subestação vai melhorar, vai eliminar esse problema. E aí eu quero uma proposta disso. E quando eu cheguei para ele e falei, olha só, o preço da subestação vai ser 0 para você. Primeiro o cliente, ele toma logo aquele susto, né? 0? Como é que é isso? Ele acha que é uma piada, uma brincadeira, né? Eu falei, não, é isso mesmo. É o seguinte, eu vou te dar essa subestação e você vai pagar essa subestação, ou seja, você não vai pagar nada. Quem vai pagar vai ser a economia que você vai ter pelo fato de possuir uma subestação. Eu expliquei. O cliente que possui uma subestação, ele pode optar por outras modalidades tarifárias. É como se ele, vamos supor, quando você tem um plano de celular ali, o de recarga, né? Pré-pago é o nome? O pré-pago. Você não tem outros benefícios, mas quando você compra um plano ali de linha pós-pago, você tem os planos que pode pagar menos. Então, em relação ao fornecimento de energia, quando você tem uma subestação, você tem essa possibilidade de optar por outros planos. Quando você está no grupo B, você é um pré-pago. Você não tem como optar e correr e sair daquilo. Então, eu expliquei assim de forma leiga para ele entender, né? Nessa analogia. E aí falei, então a economia que vai pagar. E tem mais. Se a economia não vier, você vai ganhar essa subestação, ela é sua, eu não quero um centavo seu, você não vai tirar nada do bolso, é a economia que vai pagar a subestação. E aí, passei para ele, olha, a economia vai ser o seguinte, lá eu fechei o seguinte, lá foi 100% da economia durante 13 meses, porque eu estava investindo relativamente alto, então o custo material, transformador, poste, cabos, enfim, refazer todo o padrão dele. Então, essa questão do percentual, voltando ao que eu estava falando anteriormente, não tem um número mágico. Tem clientes que é 20% e esse 20% já é uma receita muito atrativa. E tem clientes que vai ser 100%. Vai ter cliente que vai ser 100% e ele ainda vai comprar um material X. Então não tem essa fórmula mágica. Mas voltando à sua pergunta em relação à questão do contrato. Beleza, fechou, Anderson, em cima de percentual de resultado. Como é que é o contrato nessa situação? Como é que faz esse acompanhamento? Então, como é que eu faço? É o seguinte, e eu considero uma das outras vantagens que esse tipo de precificação em cima de percentual de resultados apresenta, que é o seguinte, como eu vou ter esse recebimento de acordo com o resultado de X meses, isso me permite a ter acesso ao cliente durante X meses, concorda? E isso, porque é o seguinte, uma das coisas, a gente viu no podcast de prospecção, uma das coisas mais difíceis que se tem é justamente o cliente ele abrir as portas da empresa para que você tenha acesso. E quando você já tem aquela obrigação, digamos assim, de certa forma, de estar apresentando esse relatório, você tem uma justificativa para que você possa ter um ponto de contato com o cliente. E nesse ponto de contato, você pode vender outras soluções, que foi o que aconteceu nessa padaria. Depois a gente vendeu a instalação, o projeto de instalação de um QGBT, que era um quadro que ele tinha lá precário. A gente fez alguns serviços lá na padaria. Então, quando você tem esses pontos de contato, começam a aparecer outras oportunidades de negócio. Então, essa é uma das vantagens. Mas vamos lá em relação à questão do contrato. Então, o contrato é o seguinte. Então, vamos supor, nesse caso, um contrato de 100% da economia durante 13 meses. Ou então, vamos supor que fosse 80% da economia. No caso do supermercado, que eu tinha falado, foi 50% da economia de 10 meses. Nesse caso. Então, como é que era a gestão? A gestão é o seguinte, que todos os meses, o cliente ele me enviava uma fatura de energia do mesmo, e aí eu apresentava um relatório para ele. Então, com base naquele consumo real, naquele cenário atual, eu utilizava como parâmetro para que eu pudesse fazer justamente essa diferenciação com os dados no momento que eu fechei a consultoria. Então, vamos supor, eu fechei a consultoria hoje com o Matheus. Então, existem algumas formas de pegar essa precificação de parâmetro para você saber, porque hoje o Matheus está pagando, um exemplo, R$20 mil na fatura de energia. Mês que vem, depois da consultoria, ele começa a pagar 5, eu preciso ter um parâmetro. Quanto ele pagava antes? Só que, muitas vezes, esse R$20 mil não é fixo todos os meses. Então, geralmente, o que eu costumo fazer? Eu coleto as faturas dos 3 últimos meses e analiso também o histórico dos 12 últimos meses, para ver se tem uma sazonalidade entre meses. Então, se o cliente não possui uma sazonalidade muito grande, muitas vezes eu pego a média dos 3 últimos meses.
Então vamos supor que ele faturou 20 mil, 21 mil, 19.500, pega uma média e utiliza esse parâmetro para poder, então vamos supor, no momento que a gente fechou o contrato, o cliente estava na modalidade tarifária X e o seu consumo era Y e ele pagava Z na sua fatura de energia. Então, os próximos meses, o que eu apresento para o cliente de relatório? Eu apresento justamente esses comparativos em relação, analisando também o consumo. Porque o que pode acontecer? O cliente, Matheus, daqui a 3 meses, Matheus comprou uma máquina e o consumo dele aumentou. Então, o valor da fatura de energia vai aumentar. E aí a diferença, ou seja, o resultado, em relação ao preço inicial do parâmetro, vai diminuir. E aí o profissional pode pensar, vou perder dinheiro nesse caso. Só que aí no contrato já é preciso deixar claro que se houver alterações de cargas, esse consumo ele será contabilizado no relatório. Então, todos os meses eu apresentava um relatório para o cliente, onde tinha o valor do consumo e da tarifa no momento que a gente fechou o serviço. E quando ele tem, nos próximos meses que ele apresentou um consumo mais elevado, o que eu fazia? Projetava esse consumo mais elevado com base no valor da tarifa da modalidade tarifária que ele estava anteriormente, e aí a gente vai ter um novo valor de parâmetro para fazer esse comparativo. E aí muitos podem pensar o seguinte, mas e o cliente ele não vai querer enrolar? A experiência prática que eu tenho é o seguinte, diferente de outros tipos de soluções que a gente vende, esse tipo de solução, o cliente ele faz questão de pagar. Você está colocando, eu estava colocando no bolso do cliente ali, mais de R$4.000 de economia todos os meses. Então a experiência que eu tenho é que, pelo menos os clientes, nenhum ficou com esse questionamento. O da padaria que teve uma situação que ele não entendeu. Ele falou, olha, veio mais caro aqui, a diferença. E aí eu sentei com ele só uma vez e apresentei justamente esse cálculo. Olha, aconteceu devido a isso daqui. Está vendo seu consumo? Seu consumo, um exemplo. Vamos supor, veio nessa fatura atual aqui, olha, 25.000 kWh. Na fatura anterior era 20 mil, então você aumentou 5 mil. Então vamos pegar esse mesmo cenário dos 25 mil da atualidade e vamos levar em consideração o preço da tarifa da modalidade anterior que você estava. E aí quando eu fiz a conta na frente dele, não, eu já entendi já. Realmente eu aumentei o consumo e se eu fosse pagar esse mesmo consumo que eu aumentei na modalidade que eu estava anteriormente, o valor seria mais caro, esse que você apresentou. Então esse feedback mensal precisa dar para o cliente. E é importante que o profissional dê, porque para gerar esses pontos de contato, para ter a possibilidade de enxergar e gerar novas oportunidades. Então, no contrato já deixa amarrado em relação a isso. E se houver alteração no consumo, será levado em consideração e será calculado nas modalidades tarifárias na anterior em relação à atual, para contabilizar essa diferença, ou seja, essa economia com base nessa informação. Esse é um dos pontos. Outro ponto é o seguinte, reajustes tarifários. Então, quando acontecem reajustes tarifários, ou seja, isso no contrato precisa estar descrito. Uhum. Quando ocorrer reajustes tarifários, o valor utilizado como parâmetro vai sofrer alteração, onde esse reajuste vai ser aplicado nas tarifas da modalidade anterior e da modalidade atual. Então é simples, deixou isso muito claro em contrato, não vai gerar estresse, mas isso precisa estar em contrato quando se trata de precificação por performance de resultado na economia do cliente. Uma coisa que pode ajudar quem vai trabalhar nessa parte de contrato é que toda resolução homologatória que está indicando as tarifas diz qual é o tempo de validade, já diz quando é que vai vir a nova tarifa. Então você já pode novo reajuste, Você não sabe quanto, mas você pode dizer que a partir de tal data vai ser reajustado, então vai ser atualizado. Já dá para fazer uma previsão, né, Matheus? Pelo menos de data. De data, de mudança. É importante aí saber disso. Então, para fechar, qual é a dica de vocês para quem quer cobrar uma consultoria de GMT? O que eu posso dar, tudo que a gente viu, saia do senso comum. Tem muito senso comum na área, por exemplo, que imagina que não tem tanta economia, ou que deixa como está, porque é assim, sempre funcionou, e mostra diferencial nesse momento. Acho que se conseguir mostrar diferencial nesse momento, você tem um diferencial para conseguir vender. Show. E aí, Anderson? A dica que eu dou é o seguinte, se você é um engenheiro eletricista, eletrotécnico ou engenheiro de energia e não vende soluções de gestão de modalidades tarifárias, você está fazendo um desfavor para o seu cliente. Show.
Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui. Só lembrando que você que está assistindo esse vídeo, se não deixou o seu like, deixa o seu like aqui. Segue o nosso canal, segue as nossas redes e acompanha o nosso podcast aí nas plataformas de streaming. Valeu, Show. galera. Show de bola. Valeu.